Olá, boa tarde, muito bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, irmãs em Cristo, em Jesus. Bora para mais um estudo, 18 horas e 14 minutos. Bem-vindos. Quinta-feira, 22 de janeiro, estamos gravando esse vídeo. Passei a colocar a data justamente para sempre que eu for revisar, daqui 6 meses, daqui 1 ano, ver como é que estava e também ter novos aprendizados. Porque assim, a gente tem que estar sempre lendo e relendo, lendo e relendo. Sempre procurando aprender, a gente nunca sabe tudo. Bom, para não me alongar muito, porque às vezes o estudo passa do horário, né? Bora fazermos a prece, a oração de abertura do nosso estudo sobre o Novo Testamento. Estamos em Mateus 11. Bora lá. Vamos fazer a prece. A gente pega seu copinho com água. Já deixa preparado aí perto do celular, sei lá onde. Porque enquanto nós estivermos estudando, enquanto nós estivermos lendo, ouvindo, vendo, Deus, Jesus, os mentores, seus anjos de guarda, com certeza estarão já fluidificando, já benzendo a nossa água, antes mesmo da prece de encerramento. É pura verdade. Bora lá fazer a prece então, sem mais delongas. Deus, ó Pai de infinita bondade, soberanamente justo e bom, Tu que tudo sabe, que tudo vê, me inspira, Pai, traga para nós os mentores, os anjos de guarda, com o consentimento do nosso irmão Jesus, para que possamos juntos, com os irmãos, as irmãs, lermos, estudarmos, aprendermos e relembrarmos as parábolas, os ensinamentos, os conselhos, as orientações que o Mestre, que o nosso irmão maior, Jesus, deixou quando esteve em corpo aqui na terra para com nós, seus irmãos. Com o Pai Nosso, daremos aberto o nosso estudo, a nossa leitura do dia desta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Amém. Amém. Bora então? Molhar um pouco as palavras, né? Porque tá calor aqui no sul. Por incrível que pareça, tá calor hoje aqui no sul. Bom, vamos começar, né? Sem mais delongas, sem mais enrolação. Hoje nossa leitura, aqui no Face já está o título, mas aqui no Quai ainda não, mas vai ter os cortes, né? Que geralmente dá uns 4, 5, no máximo 8 vídeos, 10. Hoje o texto é Julgamento das Cidades do Lago. E depois estudaremos também Descanso para a Alma. Mas da onde o Eduardo tira isso? Da onde a gente se baseia? Bom, a gente vai lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 13 ao 16, é o julgamento das cidades do lago. E lá, em Lucas também, capítulo 10, versículo 21 até o 24, nós vamos ler sobre o descanso para a alma. Quem está chegando pela primeira vez aqui, seja no Face, seja no Quai,
seja no YouTube, seja no Instagram, em todas as redezinhas aí. Primeiro, a gente lê, né? Primeiro eu vou ler esse do julgamento da cidade do lago. Aí a gente discorre, pincela um pouco, aí depois a gente passa para o próximo estudo, que é descanso para a alma. Qual é o propósito? O propósito é uma página por dia, que nós disponibilizamos, abrimos para lermos juntos. Aqui ninguém é doutor da lei. Aqui é ler junto. Eu estou aprendendo no exato momento em que estou lendo com vocês. No exato momento. Bora lá? Julgamento das cidades do lago. Então, Jesus começou a censurar as cidades, nas quais ocorreram a maior parte dos seus prodígios. E não se arrependeram. Aí Jesus começou a censurar assim. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem ocorrido os prodígios que entre vocês ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido. Peraí que eu já vou. Preciso suar o nariz. Bora lá, o probleminha. Tive que assoar o nariz e não quis suar na frente de vocês. Bora lá. E não se arrependeram. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom tivessem ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido, em pano de saco e cinza. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vocês. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Ou pensa que vai até o céu? Serás rebaixada até o Hades. Porque se em Sodoma tivessem ocorrido os prodígios que ocorreram em ti, Cafarnaum, né? Ela, a Sodoma, teria permanecido até hoje. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti, Cafarnaum. Bom, aqui é exatamente o texto que vamos encontrar do capítulo 10, versículo 13, ou até o 16, lá em Lucas, no Evangelho, lá na Bíblia. Exatamente esse texto. Exatamente. Você lê uma frase a mais, lê uma frase a menos. Agora, vamos interpretá-la ao nosso ver, ao nosso olhar, a um novo olhar, que na verdade é o mesmo olhar, mas a um olhar diferente da maioria da população. Bora lá? Então, Jesus começou a censurar as cidades nas quais ocorreram a maior parte dos seus prodígios. Aí, prodígio. Primeiro tem que, sempre que nós pegarmos um livro, seja de autoajuda, seja livro comum, né, seja livro de ficção científica, sempre que nós nos propormos a estudar para uma melhor compreensão, um melhor entendimento, nós temos que ter sempre um dicionário à disposição. Seja o dicionário físico, o Aurélio, né? Seja o dicionário moderno dos aplicativos, né? Do celular. Por que é isso? Porque se eu interpreto da minha cabeça, uma palavra mal interpretada, mal entendida, muda todo o contexto, todo o significado
de uma frase. Por isso que sempre que aparecer, e nos livros, nos textos de qualquer gênero, seja científico, seja religioso, seja de autoajuda, seja de romance, né? Sempre vai aparecer uma palavra que a gente não a conhece, a gente não usa habitualmente, né? É normal. Então, bora lá? Então, prodígios. Prodígios. Então, prodígios, o que quer dizer? Poder, força, habilidade. Trata-se de um substantivo utilizado como objeto do verbo ocorrer, o que requer um esforço para recuperar a força da expressão. Então, nos quais ocorreram a maior parte dos seus prodígios, né? Várias habilidades. O que Jesus está dizendo? Então, na maioria das cidades que Jesus relatou aqui, foi onde ocorreram os milagres, né? As curas, as profecias, as passagens, né? As parábolas, os ensinamentos do mestre. Tipo, estas cidades foram privilegiadas, de certa forma, né? Jesus podia ter nascido no Brasil, Jesus podia ter nascido no México, Jesus podia ter nascido no Japão. Não, ele nasceu lá. Ele trabalhou lá. Então seus prodígios. E não se arrependeram. Então, se arrepender, mudança de mente, de opinião, de sentimento, de vida. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ou seja, por que ele mencionou essa cidade? Porque foram umas das cidades que ele e seus discípulos vivenciaram, que eles visitaram pessoalmente. E é diferente, gente. É muito diferente quando nós temos um contato pessoalmente, uma experiência pessoalmente com algo, com a pessoa ou a profissão, do que teórico, do teórico. Quanto maior o contato, quanto maior o conhecimento, quanto maior a experiência, a inteligência, maior são as responsabilidades, seja no âmbito físico, né? Mas também responsabilidade religiosa, moral, porque é diferente, como está aqui, ó, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Esses aí, essas cidades, viram, né? Viram, tocaram em Jesus, os moradores. Já as outras as cidades da região ouviram falar, tipo nós, né? Nós não tocamos em Jesus, nós não ouvimos, nós não... A gente ouve, lê os relatos de que teve os milagres. E teve, não estou dizendo que não teve, mas estou dizendo que as outras cidades, as outras regiões, os outros continentes, as coisas, só tomaram conhecimento depois. Agora, essas cidades viram, vivenciaram. Essas cidades teriam obrigação de assimilar para o coração os ensinamentos do Mestre. Porque elas presenciaram, foram testemunhas oculares. E quanto mais certeza nós temos na vida futura, é a fé, né, gente? É a crença em Deus, é a crença em Jesus. Quanto mais certeza nós temos, quanto mais confiança nós temos, maiores são as responsabilidades. É isso que está incutido, é isso que está embutido nesse pequeno texto. Né? Ai de ti, Corazim, Betsaida, porque se em Tiro e em Saidon tivesse ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido. Tipo, Tiro e Saidon, Jesus não foi. Eram cidades mais distantes, mas Jesus conhecia, sabia, né? Então, o que Jesus está dizendo? Ó,
Porque se em Tiro e Saidon tivessem ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido. Que aqueles que não sabem, aqueles que não leem a Bíblia, aqueles que não vão na igreja, aqueles que não vão no centro espírita, que não sabem, vivem por viver, a vida é saúde, né? É o pensamento deles, né? E aí eu vou encher a cara, aí eu vou fazer farra, aí eu vou falar M, né? Só M, nada produtivo, vou ter inveja, vou ter tudo de mal sobre o meu semelhante. Vai ser responsabilizado? Vai, porque nenhuma ação fica sem reação. A gente é responsabilizado por tudo. Pelos pensamentos, pelas atitudes e pelo ato. Tem muita gente que pensa que não, eu só falo, eu só desejo mal para as pessoas, mas eu não faço, eu não bati, eu não faço. Eu só falo, fulano não presta, fulano é isso, eu vou derrubar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que você está plasmando aquela conversa em grupinho ali, falando mal do fulano, da fulana, que fulano é carrasca, que fulano é carrasca, você está plasmando. E quem está perto ali, se tiver compartilhando do mesmo pensamento, também está plasmando. É um grupo, é uma gangue. Para Deus é assim. Então até o pensamento a gente tem que cuidar. Não é só porque eu só penso e não falo e não faço que eu sou menos culpado. É culpado igual. É muito grave isso. Só que Jesus está dizendo que essa tal cidade de Tiro e essa outra cidade, Saidon, né, se eles tivessem presenciado, como Cafarnaum, como qual é a outra cidade aqui, Corazim e Betsaida, né, eles teriam a mesma oportunidade que essas cidades, Cafarnaum, Corazim e Betsaida tiveram. Então, eles foram penalizados, Tiro e Saidon foram. Só que não tem tanta gravidade a culpa deles, porque tem aquela desculpa, né? Eu não conhecia a lei. Eu nunca ouvi falar em perdão. Eu nunca ouvi falar em amor ao próximo. Eu nunca ouvi falar que tinha o Messias aí na região, aí. Que tinha eu nunca ouvi falar que o filho do José lá, do carpinteiro, lá, era o Messias. Aí Deus, Jesus, realmente eles não ouviram, eu não cheguei lá. Pai, eu não cheguei lá, pai, não deu tempo. Não deu tempo. Aí Deus, mas vocês vão sofrer as consequências, que eles sofreram, né? Vão sofrer as consequências, mas com menos, o castigo é menor. A pena, a prisão, é menor. Agora, aquela cidade, Cafarnaum, Betsaida, coisa, que sabem, viram, não tinha como dizer que não é verdade, que o homem realmente curou na frente de todo mundo, o cego, os leprosos, né, os paralíticos, que deu ótimos ensinamentos. Viram? Não tinha coisa que não. Não tem desculpa. É a mesma coisa para os dias atuais. Nós, religiosos de todas as religiões, todas, sem exceção. Eu sempre gosto de repetir porque aqui é ecumênico. Então, eu sempre repito. Essa lição vale para os espíritas, para os católicos, para os evangélicos, para os irmãos afro, todas as religiões, sem exceção. Quanto maior a gente sabe, quanto maior a gente já cresceu, já galgou algum degrau, você pode ser pobre, você pode ter só a roupa do corpo, você pode estar desempregado, desempregada. Você pode não ter renda nenhuma, você pode morar dependendo de alguém.
Mas se você conhece as leis de Deus, entre em contato com a Bíblia regularmente. Vai na sua fé, na sua igreja, no centro espírita, vai no templo, vai regularmente. Você pratica ainda com deficiência, porque somos seres humanos, estamos aprendendo, né? Cada dia um aprendizado. Mas você, perante aquele seu irmão, aquela sua irmã, porque nós somos todos irmãos, né? Aquela pessoa que por mais que tenha dinheiro, tem emprego bom, tem um ótimo relacionamento, mas não vai para a igreja, não lê a Bíblia. Falar, pensar coisas boas, só da boca para fora perante alguém ali para parecer que é bom. Perante a sociedade, por você não ter a sua renda, você é desempregado, você é pequeno. Mas para Deus, para Jesus, para a espiritualidade, você é gigante. Meu irmão, minha irmã, vocês são gigantes. Porque tem uma grande vantagem perante esses irmãos, essas irmãs que não leem, que não olham nenhum vídeo, que não vão nenhuma igreja, nenhum centro espírita. Vocês têm o conhecimento, vocês têm o contato, vocês são mais próximos dentro da fé de vocês, da crença, da orientação doutrinária. Mas vocês têm o contato mais próximo com Jesus, com Deus, do que esses irmãos. Esses irmãos estão cometendo pecado? Então, nós também podemos cometer até os mesmos pecados. Acontece. Esses irmãos serão penalizados? Serão. Só que eles têm a desculpa que nós falamos ali, né? Que a cidade de Tiro e Sidon tiveram, né? Não que eles não vão pagar, eles vão pagar e vão sofrer muito. Porque quanto mais afastado de Deus, gente, quanto mais afastado da sua religião, da sua fé, do lugar que você gosta, que você ama, as consequências são as piores. Não é que eles não vão, eles vão. Só que nós que somos religiosos, ou que somos homens, mulheres de bem, ou pensamos em ser, tentamos ser, nós temos mais responsabilidade. Porque nós vamos chegar lá, aquele irmão que viveu só coisa, nem nada, botar pela igreja para quê? E você, Deus vai olhar, Jesus vai olhar e vai dizer, tá, meu irmão, te defende. Aí o mundano, o todo errado, né? Senhor, me perdoe, eu não li a Bíblia, eu não ia na igreja, eu não sei. Aí José, realmente, você vai pagar todas as consequências, tal, porque ninguém fica sem assumir os atos, ninguém. E tal, vai ser tanto de pena. Vamos ver, 1 ano de prisão. Fica mais fácil, assim, que o ser humano a gente só entende quando a gente bota uma materialidade, né? Só 1 ano de prisão. Aí olha pra mim, Eduardo. Você teve contato com a Bíblia, né? Eu nasci em família religiosa e tal, dos dois lados. Pois é. Você falava, né? Gravar. Só tem uma coisa. Você fazia, Eduardo. Porque você tinha conhecimento. Porque no momento que lê uma parábola de Jesus, não tem como voltar atrás, gente. A gente se transforma. Ainda que não perceba. Mas o nosso inconsciente muda. E aí, vai chegar na hora lá, aí eu vou dizer, não, mas o fulano não foi nada, eu pelo menos eu lia, pelo menos eu ia na igreja, pelo menos eu ia no centro espírita, pelo menos. Eduardo, mas você não fazia metade do que falava. E você tinha obrigação de dar exemplo, ainda que na sua vidinha simples, ainda que só entre a sua família, ainda que só entre o seu núcleo ali
de marido e mulher, ou sozinho, mesmo ali aonde você correu. Você não fez, Eduardo. Então essa pena vai ser 10 anos. Aí vamos levar um choque, e é o que acontece, infelizmente. Tem muitos espíritas, muitos de outros religiosos, por exemplo, o pessoal acha que o cara tá falando mal, mas não é, é a realidade. De muitos religiosos, passaram a vida inteira frequentando os lugares, que nem eu aqui lendo, falando e tal, para fazer que é bom nada, mudar a vida que é bom nada. Chegou na hora do desencarne, que todos nós vamos passar por isso. Chegou a hora do vamos ver, do cara a cara com Jesus. E aí? Estão lá no umbral sofrendo. Deus é ruim? Jesus é ruim? Não. Absolutamente não. É consequência dos nossos atos. Quem aqui lá, os de agora talvez não, porque a educação mudou, o sistema mudou, e mudou. Mas quem aqui dos anos 90 para trás, né, 70, 80, 60, dos anos 60, 70, 80, que tinha irmãos de sangue, né? Meu pai, minha mãe, ou meu pai é diferente, que tem assim, né? Mas irmãos de sangue, normal, irmãos de sangue da família. E você deu o azar de ser o mais velho, a mais velha, né? Os mais experientes que nasceram primeiro. Você deu o azar de nascer primeiro. Por que eu digo deu azar? Porque a explicação é exatamente dessa passagem, dessa cidade aí, que Jesus nos explica. Aí o seu irmãozinho, sua irmãzinha, cometia uma falha, uma arte, uma molecagem, né? E o seu pai e a sua mãe, dos anos 60, 70, 80 e 90, acho que os de agora não, mas 70, 80 e 90, o que eles faziam? Você estava lá no seu quarto, você não tinha nada a ver. Mas, além de dar esporro, além de corrigir, de dar uma lição, né? Dar uns tapinhas na bundinha do seu irmãozinho, sua irmãzinha com 7, 8, 10 anos de idade, e você com 15, 16, 17, 20. Ia lá no quarto lá pra te xingar, ou até bater mesmo, que nos anos 70, 80 e 90 não tinha conversa. Hoje é diálogo, não tinha conversa. Bater. Aí você ficava até espantado. Por quê? Não fui eu que fiz? Foi o fulaninho? Foi a fulaninha? O que seu pai e sua mãe dizia? Você que é mais experiente, que passou dos 40 anos, sabe o que eu tô falando. Volta lá pra sua infância, pra sua adolescência, sabe o que eu tô falando. Se não era você, o moleque, a moleque, os arteiros, seu irmão, sua irmã que pagava o pato, né? O que seu pai e sua mãe diziam? Você tá apanhando também, você tá levando o sermão também, porque você é mais experiente, você é mais velho, que é os termos que eles usavam. Você é mais velho, você tem obrigação de educar, ensinar que é errado fulaninho e fulana fazer isso ou aquilo. Você tem obrigação de cuidar do seu irmão, da sua irmã. Não era assim? Não era assim? Se nossos pais, que são cheios de falhas, principalmente da década de 80, 90 para trás, faziam isso e não estão errados. Porque que Deus, que é o nosso Pai, soberanamente justo e bom, não cobraria de nós também. E quem são os irmãos, as irmãs em humanidade dos 8 bilhões, quase 9 bilhões de habitantes da Terra, mais experientes, mais velhos, mais velhas, com perdão do termo da palavra, mas é que é para a gente entender, né? Somos nós que nos dizemos ou que nos vemos como
religiosos. Porque, como religiosos, nós sabemos quais são as regras da casa do Pai. Né? Como aquele irmão mais velho do exemplo, a irmã mais velha, sabia como é que era a regra da casa da mãe, do pai terreno. Mas pai de sangue. Que regra é essa? A Bíblia. Os 10 mandamentos, os ensinamentos de Jesus são as regras de uma boa convivência entre família, entre irmãos, que somos irmãs, na casa do nosso Pai. Que casa é essa? A Terra. É uma das casas. Porque são milhões, bilhões, trilhões, 4 trilhões de casas, né? Cada planeta é uma casa. Cada estrela. Uma casa do nosso Pai. Então, como irmãos mais velhos, por termos conhecimento das parábolas, das passagens da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, né? Nós temos a obrigação de orientar os nossos irmãos. Se não for na palavra, se não for no gesto, na nossa vida. Nós vivendo honestamente, coerentes, assim como Jesus viveu, ensinando e fazendo, sem se corromper, nós já estamos sendo os irmãos mais velhos que realmente cuida, ampara e protege os nossos irmãozinhos pequenos. Porque a missão do religioso, da religiosa, de toda religião, é estender a mão, é puxar, é tirar a corda ali para quem está lá embaixo ter a oportunidade de também subir a escada da evolução. Porque todos nós temos e teremos que evoluir, crescer, sempre. Então, há muito tempo eu teria se arrependido em pano de saco e cinza. Pano, é fácil, né? O pano de saco diz respeito ao tecido quente feito do pelo da cabra ou camelo, de cor escura, também conhecido como saco de silício. Isso aqui vamos ver, saco de silício vamos ver muito no decorrer da Bíblia, que tem muito mesmo. Porquanto, ou seja, era feito do pelo da cabra preta, provavelmente de silícia, utilizado juntamente com as cinzas, com o propósito de expressar lamentação ou penitência. Então o pessoal carregava esse saco. É por isso que Jesus disse, né? Tempo teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Será rebaixado até o... No dia do juízo, todavia, porém, eu digo que haverá mais tolerância. O que é tolerância? Será mais tolerável ou mais suportável, né? Do adjetivo tolerável, suportável, utilizado no grau comparativo, mais tolerável ou mais suportável. Então, viu como é boa o dicionário? Então, assim, ó. Todavia, porém, vos digo que haverá mais tolerância, ou será mais suportável no dia do juízo para Tiro e Saidom do que para vós, como nós explicamos, né, anteriormente. Quanto maior o conhecimento, maior as responsabilidades e maior serão as cobranças, seja no âmbito material, seja no âmbito religioso, que é o espiritual, que é o da fé. Né? E tu, agora pegou Cafarnaum, ou seja, ele estava lá em Cafarnaum quando ele falou isso. E tu, Cafarnaum, é como se dissesse a cidade que você está, né? E tu, Frederico, meu pai, e tu, Seberi, e tu, Lajado, e tu, Porto Alegre, e tu, São Paulo, e tu, né? E tu, Cafarnaum, por acaso você acha que será elevado ao céu?
será rebaixado até o Hades. O que é o Hades? O Hades trata-se do submundo, o mundo dos mortos, segundo a literatura grega. Então, para os gregos, quando queriam falar de inferno, de umbral, né, de lugar de expurgo, o que os gregos falavam? Falavam do Hades. Então, Jesus usou. Porque Jesus usava o conhecimento do geral, né, o conhecimento da galera, para o pessoal assimilar melhor, né? Do Hades. Porque se em Sodoma tivessem ocorrido os milagres que ocorreram em ti, Cafarnaum, Sodoma teria permanecido até hoje. Todavia, eu digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti. É aquilo que nós falamos por uns 20 minutos. E vou repetir. Quanto maior o conhecimento, quanto maior contato você tem verdadeiramente com a sua fé, com a sua religião, com a sua doutrina, o que você escolheu no seu coração, maiores são as responsabilidades. Que está aqui, ó. Está dizendo que até Sodoma sofreria menos do que Cafarnaum. Por quê? Porque Sodoma não teve oportunidade nenhuma, né? De ver alguém orientando, alguém aconselhando. Cafarnaum não. Cafarnaum viu, presenciou e registrou. A responsabilidade é que nem nós. No momento que a gente lê, no momento que a gente estuda, no momento que a gente vê vídeo, que a gente vai na igreja, vai no centro, a gente está testemunhando. E ao testemunhar, aí já era. Temos que ter responsabilidade. Agora vamos para o próximo estudo. Descanso para a alma. Vamos encontrar em Lucas, capítulo 10, versículo 21 até o 24. Essa é a segunda etapa. Segundo texto. Descanso para a alma. Naquele tempo, Jesus, respondendo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos infantes. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que lindo, né, gente? É muito lindo. Então, essa passagem aqui, Jesus, né, tudo isso que ele falou não foi Eduardo, foi Jesus. Eduardo só está lendo. Tá? O desejo vivente, né? Eduardo só está lendo. Quem falou foi Jesus. Então, como é que Jesus começou? Naquele tempo. De que tempo Jesus está falando? Vamos ver. Um ponto no tempo, um período do tempo, tempo fixo, definido, oportunidade. Sim. Então, naquele tempo, então, Jesus está falando no passado. Então, Jesus está falando no
passado. Então, naquele tempo, lá atrás, ou seja, Jesus, eu te louvo, Pai, o louvo, confessar publicamente, reconhecer, admitir, concordar, prometer, consentir, exaltar, enaltecer, louvar, agradecer. Então, quando Jesus fala isso, é como se Jesus estivesse falando tudo isso. Né? Então, quando a gente fala, vou louvar a Deus, nós temos que ter em mente isso. Porque tem muita gente que fala louvar, mas não entende o que é louvar, né? Por isso que nós temos que, eu sempre digo, que eu sempre vou dizer, a Bíblia, o dicionário é muito importante. Seja o dicionário físico, um livro, seja os dos aplicativos de agora, dos Android e dos iPhone, né? Do computador. Então, quando eu te louvo, seja, é como se Jesus dissesse para Deus, Pai, eu te confesso, eu te reconheço, eu admito, eu concordo, Pai, eu prometo, eu consento, exalto, enaltecer, louvar, agradecer. Ou seja, eu te agradeço, Pai. Então, naquele tempo, Jesus respondendo disse, eu te agradeço. Quando Jesus disse, eu te louvo, Jesus está dizendo, eu te agradeço, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as relevastes aos infantes. O que Jesus quer dizer com infantes? Infante, criancinha bem jovem, metaforicamente, nécio, iniciante, não instruído, simples. Porque eram, né? Eram pessoas humildes, pessoas analfabetas, pobres, simples. Então, comparado com crianças. Então, por que Jesus diz? Eu te louvo, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as relevastes aos pobres, aos humildes. Não é que Jesus é contra os sábios saberem, os inteligentes, não. Todos temos oportunidade. Só que o que nós vemos normalmente? Comumente. Os pseudos sábios, os homens da ciência, a ciência mesmo, lá na altura, lá da ciência mesmo, né? Não os que se acham, da ciência mesmo. Tá? A da NASA, lá, aqueles lugares. O que eles falam sobre Deus, sobre religião? Que é coisa para idiota. Tá? Que não existe. Deus não existe. Tá? Jesus não existe, Jesus nunca existiu, é a invenção dos homens. Então, não tem o coração aberto, porque estão a mente aficionada na ciência, no físico, no estudo, no intelecto, mas não tem o coração aberto para o amor, para a fé. Então, se Deus tivesse mandado Jesus só falar com os romanos, com os pseudos sábios, inteligentes daquela época, porque eram os que tinham contato com a escola, né? Não adianta nada, porque o coração deles era muito duro, muito cruel, muito fechado, insensível, sem a menor possibilidade de sensibilidade às palavras do Mestre. Então, Jesus diz ao Pai dele, né, que é o nosso também, te agradeço, Pai, por me enviar a quem realmente precisou e precisa, que são os humildes, que são os pobres, que são os sofredores, os fracos, os oprimidos, né? Os infantes, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues. Então Jesus está falando, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aqui, ó, como é que é a humildade, né? Que lição de humildade. Porque Jesus podia aproveitar que as pessoas estavam maravilhadas, fascinadas, hipnotizadas. Pensa bem, né? Ver aquele homem lá realizar milagres,
curas, milagrosos, paralítico andando, leproso, falando bonito, né? Falando... Jesus podia aproveitar, né? Eu sou o maioral, eu sou o cara, eu que sei fazer. Não, eu só faço, eu só consigo curar porque meu pai permite e me dá as ferramentas para que eu também possa fazer. Nós fazemos em conjunto. Não é que eu sou maior que Deus. Não. Maior é só meu pai que está no céu. Humildade, né? Sim, pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. E ninguém conhece o filho, senão o pai. E ninguém conhece o pai, senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Por que isso? Já naquela época, ainda hoje, ainda é meio parecido, ainda, né? Ainda é meio parecido. Mas naquela época, há 2000 anos, 2030 anos atrás, era assim que a sociedade era formada. Se meu pai fosse engenheiro né, de um civil, eu só poderia ter essa profissão. E os meus irmãos também, engenheiro civil. Se meu pai fosse médico, eu só poderia correr atrás dessa profissão. Ser médico, coisa. Então, era conhecido assim. Se meu pai era carpinteiro, como o pai de Jesus, só poderia ser carpinteiro. Só poderia seguir. Se meu pai era um simples camponês, um simples agricultor, eu só poderia seguir a função, a profissão de agricultor. Então era assim que sabia quem era filho de quem era pai de quem. Ah, o Eduardo é filho do agricultor lá de São Pedro do Sul lá e tal. Ah, sim, o fulano e tal. Então, era assim. Então, por isso que Jesus tinha que usar isso aí, né? Ó, por meu pai, e ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho. Agora, no caso dele, no caso de Jesus, é diferente. Tá? Ao olharmos para Jesus, ao vermos o seu amor incondicional, ao vermos a sua conduta ilibata, né, de nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma maldade, ali olhando para ele, podemos ter uma mínima, uma pequena noção. E ele está dando essa orientação aqui, ó. Uma pequena noção, porque ele é o filho, orientação de quem é, que jeito isso aqui poderia ser o amor, né, incondicional do nosso paizão, do nosso pai. Então, quer conhecer Deus? Quer saber como Deus age ou agiria? Olhe para o Filho, é o que Jesus está dizendo. Olhe para o Filho. Ao conhecer o Filho, você conhece o Pai. O homem mais perfeito que Jesus não teve e não terá na terra. O homem com maior amor, com maior cabedal de ensinamentos, de evolução, maior que Jesus, não teve e não terá na terra. Maior que Jesus, só o nosso Pai, que está no céu. Então, as coisas que me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão conhecer o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os cansados. Vamos ver aqui no contexto de Jesus. O que Jesus quis dizer cansados? Né? Que eu anotei aqui, vinde a mim, todos cansados. 5. Exausto, fatigado, em razão do trabalho. Então, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então, Jesus está dizendo aqui, né, que não nos preocupemos
com o trabalho. Mas aqui, não fiquem em choque, não fiquem bravos comigo. Eu não estou falando do trabalho que você conhece, que eu conheço. Eu não estou falando do trabalho que nos dá a remuneração, do trabalho que nos dá o sustento e a convivência em sociedade, né? Eu estou falando do trabalho espiritual, do trabalho da fé, trabalho de religiosidade, trabalho, como dizem alguns irmãos de outras doutrinas, de pregar, de espalhar a boa nova. É um trabalho. É cansativo? É muito cansativo. Te deixa exausto? Te deixa exausto. Te sobrecarrega? Sobrecarrega. Sabe por quê? Porque você vai enfrentar muitos nãos. Você vai enfrentar muitas portas batendo na tua cara, fechando na tua cara. Você vai enfrentar muitas pessoas se afastando de você. E aí em todos os âmbitos. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Vinde a mim. Quando você se sentir sobrecarregado, seja fisicamente, com as turbulações da vida, né? Tribulações da vida, os problemas, as dificuldades, o relacionamento dando errado, o trabalho, confusão no trabalho, o físico. Sim, procure Jesus. Devemos saúde, mas também nós que vamos à religião, gostamos de qualquer religião e profetizamos e falamos, e estudamos. Às vezes nós ficamos cansados. Às vezes nos bate uma incerteza. E quando bater essa incerteza, mas será que eu estou no caminho certo? Porque as pessoas se afastam, as pessoas não compreendem, as pessoas acham que eu sou falática, que eu sou falático, né? Que eu só quero ouvir louvor, que eu só quero ouvir música religiosa, gospel, que eu não quero beber, não quero fumar, as pessoas se afastam. Não, eu estou dizendo, quando essa incerteza bater, com essa dúvida bater, procure ele novamente. Vá, abra a Bíblia, leia, volte para a sua igreja, volte a falar com seu pastor, volte a falar com seu palestrante, volte a falar com seu pai, sua mãe de santo. Porque nós precisamos estar sempre em contato com a nossa fé, com a nossa doutrina, com o que nós amamos. E vinde a mim, por que Jesus diz vinde a mim? Porque quando nós temos verdadeiramente Jesus no nosso coração, na nossa experiência diária, nada te derruba, nada te deixa triste, nada consegue te afastar de Deus, de Jesus. Por mais que o mundo tente te isolar, tente ser mal com você. Se você está consciente, meu irmão, minha irmã, que você está no caminho certo, seja a fé que você tem, seja a doutrina que você tem, seja a religião que você gosta, porque todos nós temos que ir ler, estudar, vivenciar aquilo que toca o nosso coração. Alguns irmãos, a Assembleia de Deus, evangélicos. Alguns irmãos que tocam o coração, os católicos. Alguns irmãos que tocam o coração, o espírito. Alguns irmãos que tocam o coração, é a religião afro dos nossos irmãos, dos irmãos afro. E tá tudo certo. Tá tudo ok. Porque se Deus não amasse, Deus não respeitasse o livre-arbítrio e as escolhas dos nossos irmãos e nossa, não permitiria, simples assim, que existisse todo tipo de religião que se possa imaginar. Deus permite porque depende do grau evolutivo daquele ser humano. Naquele momento, naquela encarnação, naquela vida, a pessoa vai ter um melhor aproveitamento na religião A. Aí talvez na outra encarnação tenha um melhor aproveitamento na religião B. E assim vai até atingir um determinado grau. Mas não é que A é certa, a B é errada, a B é certa, a A é errada, a D é certa, a D é errada. Todas que levam para Jesus, todas que falam em fazer a caridade, fazer o amor, não roubar dos irmãos. Deus permite que todas, porque todas levam
caminho só. É isso que Jesus vem sempre nos relembrar. É isso que é a nossa missão de vida. É abrir os olhos dos seres humanos, parar com as brigas, parar com as picuinhas e focar em nós. Não adianta eu apontar o dedo para a religião A, religião B, religião C, irmão A, irmão B, irmão C, e eu não cuidar de mim. Eu não cuidar da minha religiosidade. Eu não cuidar da minha fé. Eu não seguir Jesus verdadeiramente. Porque diferente da época em que para seguir Jesus tinha que realmente, né, sair da família, sair da casa, sair do emprego. E realmente, né, porque era fisicamente, né, seguir. Hoje é mais fácil. Hoje eu sigo, mesmo morando no caos, mesmo trabalhando no caos, no meio dos ímpios, no meio dos mundanos, dos maldosos, de gente ruim, gente tudo de pior que tem na humanidade. Infelizmente é assim. Mas você fica ali, ó, centrado em Deus, centrado em Jesus, que é a missão. Pois foi assim que Jesus realizou a missão dele. Jesus viveu, né, de caminhar, viveu, né, no meio dos ímpios, no meio dos cruéis, igual nós, seres humanos. Mas ele não foi igual. Não via os grupinhos ali dos cruéis. É a mesma coisa que nós, que dizemos religiosos, temos que fazer. Não para não ser preconceituosos, ficar apontando o dedo, não. Deixa eles seguir a vida deles. Deixa eles fazerem as maldades deles. Deixa eles pensarem as maldades deles. Deixa eles fazerem os grupinhos de maldade deles. As consequências é isso que eu arcar com Deus. E não demora. Não demora. Infelizmente é assim. O que nós, como religiosos, temos que fazer é levarmos a nossa vida focados em nós. Em nosso crescimento. Porque nós temos que aproveitar, gente. Aproveitar. Uma encarnação, um nascimento, uma vida, ela é preciosa demais para a gente perder tempo apontando o dedo para os outros. Nós temos que cuidar do nosso crescimento, nossa evolução, dos aprendizados que a vida nos traz. Porque cada dificuldade, cada problema, cada relacionamento mal resolvido, que deu separação, né? Todo tem um aprendizado, uma leitura por trás daquela história que acontece na nossa vida. Tudo, nada Deus faz por acaso. Os antigos dias de Deus escreve o certo pelas tortas e é pura verdade. O acaso não existe. Se a nossa vida está ao caos, nós temos que parar, respirar e procurar ver o que nós estamos fazendo de errado. Porque a gente repete os mesmos erros. Às vezes a gente repete os mesmos erros. E aí é culpa de Deus? Jesus, não. Culpa nossa. Culpa nossa. Então, essa é a mensagem. Terminando já, gente. Terminando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, Jesus está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprende comigo. Jesus está dizendo assim, aprende comigo. Porque sou brando e humilde. Brando, manso, terno, uma pessoa gentil, indulgente, uma pessoa doce, suave. Então é como se Jesus estivesse dizendo isso, né? Porque sou brando. Então Jesus está dizendo, porque eu sou terno, porque eu sou gentil, porque eu sou doce, porque eu sou suave. É como se Jesus estivesse dizendo. Então viu como o dicionário ajuda a gente entender melhor a frase? Fica mais fácil, mais palatar e entra no nosso coração, e amanhã, ou hoje de noite, nós vamos agir melhor com o nosso semelhante, com nós mesmos, principalmente com nós mesmos. Porque a mudança não é no outro que começa. Não é na multidão. A mudança começa dentro de nós. Começa com nós primeiro. Porque nós mudando, automaticamente, sem esforço, sem palavra, sem gritaria, nós somos um exemplo para a família, para quem trabalha junto, para quem mora no meu bairro, para o mundo, sendo nós mesmos. Mas nós que temos que melhorarmos.
Porque esse é o trabalho, essa é a missão de todos os seres humanos que têm alguma fé, que têm uma religião. É nós plantarmos a semente. Porque o nosso trabalho é plantar a semente do bem, para que floresça, para que cresça, que dê um lindo jardim, para que nossos filhos, nossos netos, nossos trinetos, né, nossas gerações, colham aquela semente que nós estamos plantando hoje, assim como nossos avós, nossos tios, nossos pais, nossas mães plantaram, e nós estamos colhendo, e estamos mesmo, para as gerações futuras, porque essa é a missão do quem tem a fé, é vivenciar e reviver as mensagens de Cristo. Então, quando Jesus diz, sobre vós meu jugo e aprendei de mim, ou seja, Jesus é o guia, Jesus é o modelo a ser seguido. Guia porque ele explica, porque ele ensina, ele orienta, ele dá o rumo, o norte, a rua para seguir, ele é o nosso Waze, o nosso GPS. E que GPS maravilhoso! E modelo, porque ele não apenas só falou, diferente dos outros profetas, com todo respeito. Eles falavam bonito e feio, a verdade, mas só falavam. Mataram, violentaram as mulheres, um monte de coisa. Já Jesus não. Jesus falava, não mataram, não violentaram, isso, naquilo, e não fez. Não matou, não violentou, e não isso, naquilo. Ele mostrou como fazer. Então, por isso que ele diz, meu jugo é aprender de mim, porque sou brando e humilde de coração. E encontrarás descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A carga, a farda de condição, viu? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo, carga, fardo, peso, ou seja, quando nós estamos com Jesus, e é a pura verdade isso aqui, gente, fala do coração, quando nós estamos verdadeiramente com falhas, porque nós somos seres humanos, com erros, caído, levantando, caído de novo, levantando, tropeçando, caído de novo, que são os erros que a gente comete, as falhas, mas com o nosso coração procurando, não, mas eu não vou cometer mais esse erro. Não, esse não. Então ele comete um outro erro diferente, mas esse não, esse risca do mapa. Deus está vendo, Jesus está vendo, e chega uma hora que a gente olha para trás, ou chega um problema, chega uma novidade, chega um novo desafio em nossas vidas, a gente olha assim, tá bom Deus, tá bom Jesus. Se você permite esse desafio novo, essa tarefa, essa profissão, esse empreendimento, que está me desafiando, esse novo relacionamento diferente para a sociedade, talvez, eu vou ter que tirar de mim algo a mais, uma coragem para enfrentar o mundo, enfrentar a sociedade, pelos preconceitos, seja de religião diferente, seja de socioeconômico diferente, seja de idades, seja de beleza, porque a beleza, na verdade, está nos olhos de quem vê. Beleza é relativo. A verdadeira beleza é a alma, é o que a pessoa, as virtudes da pessoa. A beleza por fora, o corpo envelhece, isso aí não é novidade. O que importa é a beleza da alma. Isso é o que importa. E é isso que o ser humano deveria ver nas pessoas. Não só o corpo, não só o rosto bonito, não só os bens materiais, não só a casa na praia, não só a fazenda, não só o carro do ano. Isso é material, gente. Quantas vezes a gente vê aí pessoas que casam com milionários e eles humilham, eles maltratam. Se não fosse eu, você não teria esse carro. Se não fosse eu, você não teria essa casa. Se não fosse eu, você não teria esse sítio, não teria essa fazenda, não teria isso aí, essa empresa, não teria isso, nem aquilo. Isso é vida? Não. Porque a felicidade não está só na matéria.
ela está em conviver com a pessoa que você possa ser você. Sem máscara, sem medo, sem figura, sem personagem. Que você se solta, que você gosta de estar com a pessoa, tendo ou não tendo relação, ficando ou não ficando junto, mas aquela presença ali você gosta. 5 horas com aquela pessoa, parece que foram 10 minutos. E puf, okay, já passou 5 horas que estamos aqui conversando, que estamos aqui rindo, que estamos... Passou o dia, passou... Ah, essa é a verdadeira felicidade. Não só os bens materiais. É isso que Jesus ensina. Então, quando Jesus diz, vem comigo, o fardo é leve, é porque fica leve. Você, com Jesus, você, com a religião no seu coração, você começa a ver, a perceber isso aí que eu acabei de falar. Que a felicidade está, agora eu vou dar um spoiler, está nas pequenas coisas da vida. A felicidade está na simplicidade da vida. Quando você tem alguém por perto que não olha o que você tem, o que você pode ter, quais os benefícios que você pode me dar. Não. Quando você tem alguém, um homem, uma mulher, uma mãe, um pai, um tio, uma tia, um filho, uma filha, né, um gênero, que olha você e enxerga além de você. Enxerga o seu eu interior que nem todas as pessoas enxergam. Nem todas as pessoas enxergam que por trás daquele homem empresário, daquele homem cheio de tarefas, daquele homem cheio de responsabilidade com os filhos, com o marido, com a esposa, com o marido, aquele homem cheio de responsabilidade com a empresa, aquele homem cheio de responsabilidade da vida, por trás daquele homem, que aos olhos dos outros é um homem sisudo, um homem de poucas palavras, um homem marrento, pois fica no canto sentado ali. Ali tem um ser humano. Ali tem um homem com coração, com sentimentos. Não veja, não olhe para o seu semelhante, para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu marido, para a sua mulher, só a capa. Porque isso aqui é uma capa. É uma camiseta, é uma roupa. É tirar aqui e botar. É o corpo. Quando a gente morre, a gente tira a camiseta, tira o corpo, bota fora. O que importa é a virtude, a personalidade verdadeira daquele homem e daquela mulher. E comece a reparar a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir das próximas semanas, a partir dos próximos anos, com um novo olhar, seus amigos, suas amigas, sua mãe, seu pai, seu tio, e você verá que por trás daquela cara sisuda, daquela cara brava, aquele xingamento, aquela palavra forte, tem um ser humano, um homem, uma mulher, precisando de um abraço, precisando de um carinho, de um conforto, de alguém que diga, vem cá, eu tô contigo. Eu sei que você não mostra, mas você precisa de alguém para conversar, para desabafar, para trocar ideia, porque quando a gente troca ideia com os seres humanos, que dá para confiar. Não é todo mundo que dá para confiar. A gente se melhora, a gente cresce materialmente, mas principalmente espiritualmente, porque daí sai o peso e a gente consegue ver o outro
que também é uma pessoa frágil como eu, como você, como nós. É a circunstância da sociedade que a torna a pessoa defensiva, né? A pessoa defensiva, que precisa se defender. Mas ali tem o ser, um homem, uma mulher, que precisa de carinho, de atenção. Porque às vezes aquele homem, aquela mulher, aquele empresário, aquela empresária, principalmente os maridos, tá? Que, né, como a sociedade cria e ensina que o homem tem que sentar a casa, né, prover, então o homem fica focado naquilo, né? Eu tenho que prover, então eu tenho que trabalhar, né? Por trás daquela cara sisuda tem o homem com o coração enorme, que ajuda, está sempre ali para ajudar todo mundo. E às vezes não tem uma pessoa da família, das amizades, dos relacionamentos em comum, né? Sociedade, amigo, festa, enquadrado, baile, bailão, forró, que realmente perceba que aquela pessoa também precisa de cuidado, também precisa de atenção, também precisa de carinho, porque a gente só dá, ajuda, resolve os problemas, resolve as situações, encaminha para as profissões, encaminha para os lugares, e nós? Quem cuida de nós? Quem vai cuidar de nós? Vamos começar nós mesmos a cuidar de nós, mas se Deus quiser, a partir de hoje, vamos espalhar isso e as pessoas vão começar a olhar para nós também. Que nós e as pessoas, todo mundo precisa ser enxergado verdadeiramente. Não só o corpo, por mais que sejam gostosos, gostosas, né? Corpões, violões, bonitonas, bonitões, que são, né? Mas enxergar as virtudes, as qualidades, que só somos seres humanos com falhas, mas nós temos qualidades. Nós temos qualidades. Nós temos virtudes. E quando nós conseguimos enxergar isso no ser humano, fora essa máscara, isso aqui é uma máscara, isso aqui não importa, isso aqui vai apodrecer, isso aqui a terra vai comer, tá? O que importa é a alma. E se a alma da pessoa é linda, meu Deus, fique com essa pessoa, seja amigo, conviva, porque você tem a verdadeira amiga isso em volta de você. Então, terminou o estudo de hoje, né? Pois o meu jugo é suave, o meu é leve. Vamos fazer a nossa oração. Desculpe se falei demais, é que é assim que funciona o nosso evangelho. Evangelho é amanhã, sexta-feira. É assim, sexta ou sábado. É assim que funciona o nosso estudo. Tá? Ele é canalizado, ele é recebido através de mensagem e flui. É na vontade de Deus, é na vontade de Jesus, é na vontade dos mentores, principalmente o nosso mentor Miguel. Miguel cuida de todos nós, né? São Miguel cuida de todos nós, mas é para alguém serviu para mim também, que é assim. E aí quando devemos parar, E agora é o motivo de parar. Os irmãos estão pedindo para parar. Parou. Então desculpe se falemos demais, mas é canalizado, é fluido, é na vontade de Deus. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é para falar, o que não é para falar. E quando é para parar, a gente cala a boquinha também. É um filho obediente, não podemos ser rebelde com o Pai, né? E com Jesus, e principalmente com nossos amigos aí, Miguel, nossos mentores. Eles são amigos, eles entendem. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Convido a todos os irmãos, as irmãs que têm fé, da sua fé, a sua crença, que pega um copo com água, um recipiente. Se não quiser também, não
tem problema, né? Não tocar no coração. É só porque aqueles que tocam no coração é aqueles que acompanham a gente já faz um ano, que sabe que realmente eu jamais falaria coisa que eu não vivencio. Eu não falo coisa que eu não vivencio, sabe? E a água é o que me rejuvenesce a pele, me dá energia, me dá vitalidade, me dá saúde, né? Me dá saúde. E é isso que nós queremos passar para os irmãos, para as irmãs que têm fé. Esclarecer aos seres humanos, à humanidade em geral, que não precisamos mais terceirizar a fé. Não precisamos mais. Que cada uma, dentro da sua religião, da sua fé, da sua crença, mas que tenha o coração mais puro possível. Quando falamos puro lê, estuda, vê vídeo e tal, mas procura ser um homem, uma mulher de bem dentro das suas possibilidades, honesta de verdade. Quanto mais for isso, quanto mais respeita a Bíblia de verdade, que entende que tem um algo a mais, que não é só isso que nós enxergamos, não é só isso que nós vivemos, que tem algo a mais, que é a fé, né? Que é Jesus, que é Deus. Deus realiza o que você pedir para esse copo com água, para esse recipiente com água. Não é o Eduardo. Eu podia vangloriar, né, para ganhar seguidor, né? Não, só vê minha live e só me segue no Face e só a minha oração que é boa. Mentira. Se eu dissesse isso, era mentira. Quem diz isso é mentira. Né? Porque a oração de cada um dos seres humanos é importante, é boa, é forte e não fica sem resposta. Pode demorar, porque depende, mas que chega, chega. Às vezes nós fizemos oração pedindo tal coisa, um carro, uma casa, sei lá o que for, e às vezes passou 5, 10 anos e esquecemos. E de repente a casa chega, o carro chega. Porque chegou o momento de receber aquela bênção. Então, você que tem fé, você que crê na sua religião, pegue seu copo com água, né? Recipiente, jarra, litrão, o que for. Né? Essas garrafinhas agora, Waze aí, essas garrafinhas. Né? Estenda a mão se tiver fé. Se não tiver fé, é só em pensamento também tá bom. Estenda a mão no seu copo com água. Eu não vou poder fazer aqui porque eu vou fazer oração com você, mas sozinho eu sempre faço. E você pode fazer também sem celular, sem pastor, sem igreja, sem nada. Você tá com a dor de cabeça, tô me revelando, dor de cabeça, tá com uma pressão, que a gente tá com, parece que tem um peso na cabeça assim, não sabe explicar, angustiado, né, angustiado, cor no peito, um aperto no peito, coisa assim. Pare, pegue um copo com água, vá onde você se sente melhor, né, na cozinha, no quarto, sei lá onde, na sala, e estenda a mão no copo com água lá, você e faça a sua oração, seja Pai Nosso, seja Ave Maria, seja dos anjos, ou uma conversa, porque a oração na verdade é uma conversa. A oração na verdade é uma conversa com o Pai. E peça ajuda. E você verá que vai melhorar muito a sua saúde, a sua mentalidade, o seu vigor físico, mas principalmente a sua fé. Bora lá. Pai, Jesus, mentores, amigos espirituais de luz, junto com esses irmãos, essas irmãs, essa família espiritual que estamos encarnados, estamos aqui reunidos através das redes sociais,
Agradecemos, Pai, agradecemos, Jesus, pela linda oportunidade que nos dá, por esse carinho, por esse acolhimento, por esse recebimento de nos abençoar, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, abençoar a nós e a todos que nos querem bem e nós queremos bem. Pai, pedimos que Jesus, que os anjos da guarda de cada um desses milhares de irmãos e irmãs possam ir aos lares, onde esses irmãos e irmãs estiverem, com a sua fé, com a sua crença, com a sua religiosidade, fluidificar, benzer, energizar, que é o mesmo nome, a água desse irmão, dessa irmã, para que aquilo que esteja passando nesse momento, seja uma dor de cabeça, seja uma angústia, seja um mal-estar, seja maus pensamentos, que vá embora. Que ao tomar a água, limpe a sua alma, limpe a sua aura e limpe o seu organismo, o seu corpo físico. Que a pessoa se sinta revigorada, reenergizada e pronta e pronto para seguir em frente com fé, com força e crendo cada vez mais em Ti, ó Pai, em Ti, ó Jesus, em Ti, ó irmãos e irmãs, conhecidos comumente como irmãs e irmãos de luz. Com o Pai Nosso, daremos por encerrado a nossa leitura, o nosso estudo coletivo desta tarde. Mais uma vez agradecendo de coração o carinho e por ter enviado esses mentores, esses amigos, para nos ajudar. Porque sem eles, sabemos que somos uma enxada largada no canto, uma ferramenta largada no canto, que precisamos da orientação, da inspiração e do cuidado que Jesus, que Deus e vocês, amigos e amigas espirituais, têm para comigo e para com todos os irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Já feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Amém. Que Deus abençoe a todos os amigos e amigas. Um abraço forte a todos. Até a próxima. Até que não demorou muito.